Num parlamento do futuro, espera-se priorizar a participação cidadã, inclusive através do uso de tecnologias da informação, para melhorar a accountability, aumentar a conectividade e interatividade dos parlamentares com a sociedade, garantir maior eficiência na tomada de decisões dos representantes eleitos, ao ouvir as manifestações e demandas da sociedade, potencializar a publicidade e transparências do processo legislativo. E tudo isso para proporcionar maior controle social das ações dos representantes eleitos do Poder Legislativo. Apresentando detalhes da implantação e operacionalidade do projeto TV Câmara, desenvolvido pela Câmara Municipal de Itapoá, na busca pela máxima transparência e publicidade dos seus atos, propiciando que cada cidadão saiba exatamente o que está sendo votado, quando, por quem e qual a finalidade. Como as gravações ficam permanentemente disponibilizadas na internet, a sociedade consegue controlar melhor o parlamento. Com o tema Transmissões ao vivo pela internet e em alta definição das reuniões do Poder Legislativo com o uso exclusivo de software livres e sem a dependência de empresas terceirizadas, eu convido o mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Paraná, MBA em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal, especialista em Políticas Públicas pelo Centro Universitário Internacional, bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, técnico em Informática pela Sociedade Educacional de Santa Catarina, docente da Faculdade do Litoral Paranaense, nos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Contabilidade, servidor público efetivo da Câmara Municipal de Itapoá, responsável pelo setor de Tecnologia da Informação, Gestão de Contratos e Pregoeiro Oficial. Experiência na área de Administração Pública, Licitações e Contratos e Tecnologia da Informação, Francisco Xavier Soares Filho. Obrigado. Poxa, eu não sabia que ia ser falado todo o currículo assim. Obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo, né, antes que eu esqueça, a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá, vereador Stoklosa. Na presença dele, eu agradeço a todos os colegas também que se fazem presente aqui de Itapoá, também aos colegas de Itapoá que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo. Gostaria de agradecer também ao apoio do ISEP, da minha faculdade, que acabou me liberando essa semana para poder estar aqui presente, e também aí ao apoio dos alunos do curso de Administração, de Ciências Contábeis, de Engenharia de Produção. Façam atividade à distância que eu deixei no site. Né? Beleza. Então, eu sou meio nerd, né? Então, até por aqui, a gente deixa atividade. A gente vai começar falando, pessoal, sobre essa transmissão ao vivo aqui, né? As transmissões ao vivo pela internet da Câmara de Itapoá. Então, aqui, eu fiz um esquema aqui para a gente organizar melhor a apresentação. Vou falar sobre introdução, fazer uma introdução, sobre transparência, legalidade, software livre, requisitos de infraestrutura e como instalar. Eu deixei também esse link aqui, pessoal, que aí, se vocês quiserem acompanhar pelo Prezi, é só digitar no smartphone, vocês podem acompanhar também. Né? Que às vezes pode passar algum vídeo um pouco rápido, então seria interessante vocês acompanharem também, se caso vocês quiserem. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma pequena introdução. Aqui é o nosso município de Itapoá. Fazer primeiro uma publicidade, né, porque não é sempre que a gente vem aqui, uma cidade pequena, nós estamos em torno de 20 mil habitantes, litoral de Santa Catarina, fizemos divisa ao norte com o Paraná, e aqui é a sede da nossa Câmara Municipal. Então, uma Câmara de pequeno porte, nosso orçamento aí é em torno de 3 milhões e 200 mil por ano, o orçamento do município é em torno de 100 milhões de reais, né, é considerado um município aí de pequeno a médio porte. Tá, ok? Sobre o Engitec. Então, aqui eu vou fazer só um apanhado, pessoal, que no começo, quando eu vim para cá pela primeira vez, eu vim participar do 5º Engitec. Né? E ali, nesse Engitec, eu falei sobre o SAPL. Né? Que todos aqui na casa de vocês já estão com o SAPL instalado. Vocês poderiam levantar a mão, por gentileza? Quem está com o SAPL já instalado, em funcionamento? A maioria.
Então, assim, quando eu vim aqui pela primeira vez, a maioria não tinha ainda o SAPL instalado, né? A maioria ainda estava estudando. Veio até para participar do Ingitec para estudar o sistema e poder fazer a implantação, né? Então, foi ali que começou a minha participação no Ingitec. E ano passado eu vim aqui falar sobre o processo legislativo digital, que amanhã vai ser a palestra também sobre o processo digital de Itapoá. Só para fazer um adiantar aí, lá em Itapoá a gente eliminou completamente a utilização de papel no legislativo. Aí, se vocês quiserem vir amanhã, também vai ser bem interessante. E hoje, esse ano, né, a gente evoluiu, então, para fazer as transmissões ao vivo. Então, com o processo digital, nós fizemos uma solução bem interessante, né, para fazer as transmissões ao vivo e transmitir tudo que é lido no plenário, né, todos os documentos. Como a gente tem o processo digital, então a gente colocou na internet tudo que é lido. O primeiro secretário está lendo, está aparecendo na tela o que ele está lendo, além de fazer a transmissão ao vivo, de forma gratuita, em Full HD. E tudo isso de graça, né? Então, aqui, quais são os pré-requisitos, né? Qual é a essência da transmissão ao vivo? A primeira é a participação cidadã. Sem ela, não tem sentido a gente fazer a transmissão ao vivo, né? Você vai transmitir para quem? Para o cidadão, né? Então, a gente tem que garantir qualidade para que o cidadão faça esse acompanhamento. Além disso, da qualidade, a gente tem que pensar também na confiabilidade, né? Então, não adianta transmitir a sessão essa semana, na semana que vem, não, né? Outro termo é o accountability. O que é isso daí? Alguém já ouviu falar desse palavrão aí, pessoal? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Poucos, né? Então, assim, o que significa isso? Na verdade, é assim, ó. Imagine o seguinte, qual que é a diferença de transparência e accountability? A transparência é assim, a gente divulga tudo, né? Então, estamos divulgando na internet, divulgando as transmissões e tal. Já, quando a gente tem a preocupação de fazer, assim, o que a gente está divulgando? A preocupação de prestar contas do que nós estamos fazendo na Câmara Municipal está atendendo à finalidade esperada de um parlamento, né? Então, assim, é uma preocupação a mais. Não basta simplesmente divulgar tudo na internet, mas, sim, o cidadão, lá na ponta, ele está interessado, ele vai acompanhar, aquele senso de responsabilidade com o dinheiro público, né? O que nós estamos fazendo e para quem que nós estamos fazendo. Então, nós temos que ter essa preocupação, tá? O outro é o parlamento e a sociedade, né? Então, essa relação entre parlamento e sociedade, né? A transmissão ao vivo, ela busca o quê? Ela aproximar essa relação, né? Todas as câmaras aqui já fazem a transmissão ao vivo? Qual câmara que ainda não faz a transmissão ao vivo, pessoal? Olha só, tem bastante, né? Bastante câmaras. Veja, por isso que é uma realidade que a gente sempre tem que se questionar, né? A gente acha assim, não, poxa, todos os lugares já fazem transmissão ao vivo e está tudo certo. Não, não é bem assim, né? Então, provavelmente essa solução ela vai servir também para essas câmaras, tá? Outro quesito é eficiência e economicidade. Então, esse quesito ele faz parte aí dos princípios da administração pública, né? A gente tem que fazer da forma mais eficiente possível e com economicidade. Vou dar um exemplo. Nós recebemos aviso, eu nem vou falar o município para não ficar chato, tá, pessoal? Mas quem está assistindo sabe o que eu estou falando. Nós recebemos as visitas na Câmara de Itapoá, por causa do processo digital, acho que várias cidades ali, Joinville, Florianópolis, até a capital, Canoinhas, Lapa, São Bento do Sul, enfim, eu esqueci algumas aí, mas foram várias cidades que foram lá conhecer o processo digital. E teve um município que veio para a gente e falou, poxa, vocês fazem transmissão aqui e tal. Ah, e quanto que vocês pagam por mês? Ah, a gente não paga nada. Ah, tá, mas e o stream de vídeo? Não, a gente não paga nada. Ah, poxa, que interessante, né? Porque lá nós estamos pagando R$50 mil por mês. R$50 mil por mês para fazer uma transmissão ao vivo. Aí eu falei, poxa, mas deve ser a transmissão, né? Deve ser assim. Aí eu acessei o site e vi, poxa, mas não é nem em Full HD, né? É uma transmissão bem simples. Então, alguma coisa está errada aí, né, pessoal? Tem outros municípios que é mais caro ainda, né? Enfim, a gente tem que buscar uma solução sempre pensando nesse princípio aqui, ó, economicidade. Não adianta fazer uma solução, nós vamos fazer a transmissão ao vivo, custe o que custar. Não é bem assim. Tem que se buscar esses dois princípios, a eficiência e a economicidade. Ouvir as demandas da sociedade, né? Então, assim, por exemplo, muitas pessoas participaram do E-Democracia. Um dos pressupostos do E-Democracia é que você tenha a transmissão ao vivo, né? Faz muito sentido você não ter a transmissão ao vivo,
né? Então, ouvir as demandas da sociedade é justamente isso, você buscar ferramentas que permitam que o cidadão possa acompanhar o processo digital, o processo legislativo, saber o que está sendo votado, o que o parlamentar está falando, qual é a posição dele, né? Isso é ouvir as demandas da sociedade. Por que você está ouvindo as demandas da sociedade? Porque se o parlamentar, se o cidadão ele não tem acesso ao que o vereador está fazendo dentro do parlamento, então ele vai ficar... Como é que ele vai poder interagir? Então, o primeiro princípio é, nós temos que oferecer ferramentas de tecnologia para que o parlamento ele dê publicidade aos seus atos. Opa, passei um aqui. Proporcionar melhores formas de controle social das ações de representantes eleitos. Esse também é uma das finalidades das transmissões ao vivo. E aqui o cenário brasileiro, né, pessoal? Aqui, casos de corrupção e práticas reprováveis de alguns agentes públicos. Há de se concordar que, se nós divulgarmos absolutamente tudo, transparência total de tudo, todos os documentos, processo legislativo, processo administrativo, licitações, contratos, o que vai acontecer? Vai acabar com a corrupção? Não. Mas vai diminuir, né? Se você sabe que o parlamentar está votando de forma fácil, você sabe o que está sendo votado, quando vai ser votado, você acaba diminuindo as chances de corrupção. Você não consegue eliminar, mas você reduz, né? Então, essa é uma das finalidades da transparência, é você reduzir a corrupção. Eu até coloquei uma frase do Jean-Jacques Rousseau: o maior passo para o bem é não fazer o mal. Esse é um contrato social. Se alguém tiver a oportunidade de ler, é bem interessante e diz muito ao nosso exercício no parlamento. Então, nessa introdução, passar aqui para a transparência. Então, TV Câmara, potencializar a publicidade e transparência do processo legislativo. Essa é a finalidade principal. E aí a transparência, pessoal, ele é um direito do cidadão e é uma obrigação do poder público. Obrigação por quê? Por que é uma obrigação? Nós não temos os princípios da administração pública? Quais são os 5 princípios da administração pública? Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, assim, quem trabalha no serviço público, você tem que trabalhar com esses 5 princípios na sua mente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. Né? Isso, por que é isso? Porque esses são os princípios. Isso é o que tem que estar na sua mente, na tomada de qualquer decisão, em qualquer esfera, em qualquer atuação que você tiver. E um desses princípios da publicidade diz o quê? Que os atos da administração pública eles são públicos. Você deve garantir a publicidade, deve garantir o acesso. Aí entra a transparência. Deixa eu ver. Divulgação de incentivar a probidade. Então, assim, a transparência, a transmissão ao vivo, quando você está divulgando o parlamentar falando lá na tribuna, você está incentivando o quê? A probidade. Se você faz tudo escondido, o que acontece? Você acaba não incentivando a probidade. Porque aí acontece acordo, né? Agora, quando há transparência total, você incentiva a probidade. Você incentiva também o espírito público. As soluções não são pensadas para o indivíduo, né? Ah, não, isso aqui é melhor para mim. Não, o que é melhor para o coletivo? Por que é melhor para o coletivo? Porque quando o parlamentar vai votar, ele sabe lá que do outro lado, ali na webcam dele, está tendo uma plateia assistindo ele. E quando ele vai votar, ele vai pensar, poxa, mas isso aqui é bom para mim? Ah, mais ou menos, mas e aí? Eu vou ter que dar o retorno aqui para a comunidade. A comunidade está me acompanhando, né? E o controle social do parlamento acaba sendo muito maior. Uso do TI para garantir máxima transparência e publicidade do processo legislativo. Né? Então, essa é a tecnologia da informação, ela está aí para isso, né, como ferramenta. Aqui é os princípios da administração pública, e aí a TV Câmara, então você faz o que? Você consegue acompanhar, então. Qualquer horário, qualquer lugar, né, a leitura e publicidade de todos os atos do Poder Legislativo. E também garantia de prazos. Se você não tem a transmissão ao vivo, gravado, do que está sendo acontecido, a ata, pessoal, da sessão, quando ela é votada, ela é feita a termo, resumida, né? Então, você não garante exatamente que aquilo dali, por exemplo, prazos de regimento interno, quem que vai garantir? Ah, não, a ata, você consegue corrigir alguma coisa. Na transmissão ao vivo, não. Ou seja, o parlamentar desrespeitou o regimento interno, vai estar lá gravado para sempre. Né? Então, garantias de prazo. Direito das minorias. Né? O parlamento, às vezes, você trabalha, tem a maioria governista ou não.
né, e vota conforme for. Mas sempre tem que ser respeitado os direitos das minorias, né, e a transmissão ao vivo ela também proporciona formas de garantir esse direito, né. Aqui, pessoal, é o site da Câmara de Itapoá. Então, aqui a gente faz a publicidade, que tem o link da TV Câmara. O cidadão pode acessar por ali, ou tem um banner também aqui, né, TV Câmara, e aí você acaba clicando ali, a gente coloca ali, conforme o artigo 46, inciso 10 do regimento interno da casa. Por quê? Porque um outro aspecto que a gente fez foi estabelecer no regimento interno essa obrigatoriedade, né, de fazer as transmissões. E aí entra a questão da legalidade. Um dos aspectos da TV Câmara, né, foi justamente isso, a regulamentação. A gente colocou no regimento interno da Câmara essa obrigatoriedade. Compete ao presidente da Câmara, né, disponibilizar e manter no site as gravações, o acesso às transmissões online. Está lá no regimento interno. Também, não só o presidente, mas ao plenário também, né, garantir o acesso às reuniões e às transmissões ao vivo. Também é uma prerrogativa do plenário, não só do presidente, né? E também, esse aqui é um ponto interessante, ó. Garantir amplo acesso e disponibilização de todos os documentos do processo legislativo no site da Câmara, de modo a permitir o mesmo nível informacional, tanto dos vereadores quanto dos cidadãos. Então, a gente está falando o quê? Que no regimento interno está estabelecendo que um cidadão ele tem o mesmo direito de acesso à informação que um parlamentar, no mesmo nível de informação. Tá? E aqui nós fizemos também a resolução 14 de 2016, que ela regulamenta aí como que é feita essa transmissão ao vivo e estabelece prazos. Por exemplo, a gente tem que fazer as transmissões, tem 48 horas para disponibilizar a gravação, se caso acontecer algum problema, e assim sucessivamente. Então, é o detalhamento. Aqui também a gente usou exclusivamente software livre, né? Por que privilegiar soluções de software livre? Primeiro, pelo custo, né? Você não paga nada por isso. Você usa o software e não tem essa mensalidade para você pagar. Então, a economicidade. Outro ponto interessante é a eficiência, né? Então, a eficiência aí... quem aqui já teve problema com um vírus na sua Câmara Municipal? Quer falar, perdi o arquivo lá porque entrou um vírus no computador. Quem aqui já teve? Pessoal, levanta a mão, por gentileza. Pois é, bastante gente, né? Então, assim, com software livre, essa probabilidade de vírus é muito menor, né? Não que não exista, mas é muito menor, né? Aqui, então, na Câmara de Itapoá, nós usamos exclusivamente software livre. Isso já faz 1 ano e meio, né? Em todas as soluções. Ah, mas e na contabilidade também? A gente acaba usando um software de web, né, para fazer esse acesso à contabilidade. O último computador que precisou de software, na verdade, de software proprietário, ele foi justamente o da TV Câmara, que aí com essa solução a gente acabou eliminando esse computador. Então, hoje, toda a Câmara, inclusive os vereadores, os assessores, servidores, todos usam software livre. E esse aqui é o programinha que a gente usa, ó, OBS. Muito interessante e muito potente, né? Então, aqui ele está num detalhamento, aqui, pessoal. Isso aqui é a tela básica dele. Aqui você tem 2 telas. A tela da direita é o que está sendo transmitido ao vivo na sessão, né? E a tela da esquerda é uma prévia, né? Então, você faz uma prévia e fala assim, o que eu vou passar para outra tela? Você está vendo ali online. E aqui, a gente tem a lista aqui de todos os vereadores. Deixa eu até ver se eu aproximo aqui. Então, aqui você tem uma lista de todos os vereadores. A gente consegue projetar, por exemplo, o notebook, na verdade, por exemplo, assim, que a gente quer mostrar um documento sendo lido. Aí a gente coloca na tela do notebook, que é o desktop. Aí, aqui a gente tem uma câmara geral e tem todos os vereadores. Nós utilizamos um DVR, com 16 câmeras. Então, são 16 tomadas de imagens que a gente pode utilizar a qualquer tempo, né? Só selecionar, por exemplo, uma dessas câmeras e aí ele vai aparecer aqui, selecionando, vai aparecer nesse lado esquerdo, aparecendo, dando certo, clica na transição, ele joga para o lado direito e já está em transmissão online, ao vivo. Tá ok? Nós já estamos utilizando essa solução há 1 ano. É muito robusto o software, não dá problema, né? Enfim, dá um pouco de superaquecimento no computador, a gente está até vendo um equipamento melhor agora para adquirir, mas ele está fazendo a transmissão. Para vocês terem uma ideia, quando a gente termina uma reunião ordinária, o arquivo gerado da ordinária, ele chega a ter 4 GB, um arquivo só de gravação, que a gente faz em Full HD. E a gente usa também o sistema operacional Linux, Ubuntu.
Não dependência com pagamento de empresas terceirizadas. Então, a gente não tem uma empresa contratada para fazer, seja o stream de vídeo, ou a própria transmissão, ou um cameraman, ou, enfim, qualquer pessoa, né? É feito por uma pessoa só, toda a parte de transmissão ao vivo da câmera. Tá? E aqui o setor de TI que realiza essas transmissões. Né? Aqui a gente utiliza o canal do YouTube para fazer essa transmissão. É possível também ser feito pelo Facebook, né, só a configuração no OBS. Nós preferimos, para esse ano, fazer por esse canal. Quem sabe, para frente, a gente faça uma alteração. Tá? Mas ainda a gente está analisando ainda questões de comentários, e, enfim, a gente tem que verificar uma política melhor, mais restritiva, para não acontecer ofensas aí aos parlamentares. Enfim, então, preferimos, para o momento, fazer a transmissão pelo YouTube. Aqui é o nosso canal na internet. E aqui eu fiz uma conta rápida, pessoal. Imagine o seguinte, nós temos aqui 5.570 municípios no Brasil, correto? Em média, né, por mínimo que nós vamos gastar numa transmissão ao vivo vai ser R$100 por mês. Né? Alguém paga menos que isso? Não, né? E o máximo é o quê? Que eu já vi, né? E eu fui verificar no contrato, R$50 mil ao mês. Alguém aqui tem um valor mais ou menos aproximado aí de transmissão? Quanto que é pago por mês? Como parâmetro? 400? 150? Mais alguém? Só pela transmissão ou pelo trabalho todo? Tudo. Por tudo, em média, R$5.000 por mês para 4 sessões. Era mais ou menos isso. 5 mil para 4 sessões, certo. Eu fiz uma conta aqui, pessoal, coloquei R$400 por mês, né, para fazer essa transmissão, tudo. Né? Se nós fizermos a multiplicação, e considerando todos os municípios do Brasil, porque todos têm Câmara Municipal, nós vamos chegar a quase R$27 milhões. Então, assim, às vezes, para a Câmara não é tanto, né? Mas se nós pensarmos aí, todos os municípios, é muita coisa. E nós podemos fazer uma solução gratuita para isso. Nós não precisamos ter esse custo a mais para o Parlamento, para o Poder Legislativo. Tá? Então, claro que isso aqui é uma conta de padeiro aqui, né, pessoal? Mas é só para nós termos uma ideia aqui dessa economicidade que nós podemos alcançar. E aqui, os requisitos de infraestrutura. Então, aqui vamos lá mais para a prática agora, tá, pessoal? Capacidade computacional do servidor no-break. Tem que ter um computador forte, um computador bom? Preferencialmente sim, né? Nós fizemos uma transmissão em Full HD, ele acaba esquentando. A transmissão hoje está sendo feita por um notebook. Né? Notebook normal ali, tem 5 anos de uso já esse notebook, só que ele está esquentando bastante. Né? Então, a gente está até tendo uma reclamação no plenário, porque eu tenho que ligar o ar-condicionado, e eu coloco para baixo, ali, bem na baia onde fica a informática, e o pessoal está ficando tudo do lado direito do plenário, assim, porque está ficando uma geladeira ali. Né? Mas, enfim, é provisório, a gente já está regulamentando, verificando uma licitação para isso daí. No-break é importante também porque, se caso acontecer a queda da energia elétrica, nós temos no-break tanto na nossa internet, tanto na intranet também, e na própria transmissão. Então, mesmo uma queda, nós não vamos perder a transmissão. Né? E essa transmissão ela é feita online para o YouTube. Então, mesmo assim, ela já vai estar sendo feita essa transmissão, mas, ainda assim, com no-break, é possível encerrar a sessão sem problemas. Cidade litorânea, em verão, pessoal, nossa cidade de 20 mil vai para 200 mil habitantes. Então, assim, tem um parâmetro aí que é importante isso daí. Internet e intranet, adequados para garantir a confiabilidade das transmissões. A internet, hoje, o que a gente faz? 3 links. O primeiro link é o link principal, a gente conseguiu, chegou lá, fibra ótica, então estou bem feliz. Né? 80 mega, a gente paga aí 200, 300 reais por mês, né? Mas pelo link que nós temos aí, é excelente o link. Né? Então, esse é o link principal. Nós temos também um outro link, que é o link 2, que ele é um link de 10 mega, que ele não é fibra ótica, ele é por wireless. Então, por exemplo, está tendo a sessão, passa um caminhão e detona a fiação elétrica. Ah, mas, pô, isso daí é muito difícil acontecer, né? O problema, pessoal, é que nós temos uma cidade que é portuária. E agora os caminhões com containers ficam rodando no meio da cidade e o pessoal da parte de infraestrutura de telefonia, eles estão assim com o cabelo em pé lá.
porque toda hora está tendo esse tipo de coisa, né? O caminhão passa, entra numa rua, as ruas não foram projetadas até a altura dos postes e acaba rompendo o cabeamento. E aí acaba, a fibra ótica também vai pelo poste, então acaba tendo o comprometimento também da fibra. Solução, aí é ter uma segunda conexão com wireless, né? Então fica conectado na câmara. Esse aí é um balance. O que esse balance faz? As 3 conexões elas não trabalham juntas, né? Nós colocamos só uma conexão, a principal, fibra ótica. Quando cai para a fibra ótica, ele ativa a segunda conexão. E quando cai a segunda, ele vai para a terceira. Então, nós temos uma garantia muito maior aí da confiabilidade da conexão. Câmara de segurança em Full HD. Aqui entra o pulo do gato, da economia. O que a gente fez? Em vez de comprar uma câmera IP super cara, nós bolamos uma solução com essas câmeras de segurança em DVR. Você compra um DVR, 800 a R$1.000, né, em Full HD, e cada câmera, em média, de 120, 110, R$130, também em Full HD. Então, assim, com esse DVR, a gente faz a conexão desse DVR na internet. Até coloquei aqui alguns. Esses daqui, ó. Eu coloquei a marca aqui, não tem problema, pode ser qualquer marca, tá, pessoal? Mas eu coloquei o que a gente usou lá. É um DVR, então, só que ele tem que ser em Full HD, de 1080. Hoje a gente não usa ainda em Full HD de 1080, a gente usa pela metade a resolução, porque nós não temos ainda um equipamento para fazer essa transmissão com essa resolução. Mas nós vamos ter aí futuramente. Mas a transmissão ela já é em HD. Usamos essa câmera aqui, 2 MB, também em Full HD. Cabeamento. Cabeamento aqui é importante. O cabeamento ele tem que ser, no mínimo, CAT 5E. Sei que é meio técnico isso aí, pessoal, mas, enfim. Esse cabeamento ele é importante para garantir uma intranet, pelo menos em gigaLAN. Né, para poder fazer essas transmissões em Full HD com essas câmeras aqui do DVR, ele conseguir chegar no computador aqui com toda essa resolução máxima. Tá? Aí aqui os balões também tem que ser os balões, a gente fez com cabeamento de rede, então tem que usar balões, né, para fazer o cabeamento. Também tem que ser em HD. Outro erro, porque às vezes você acaba colocando tudo em HD, o cabo também em CAT-E, e no balão você coloca um balão qualquer. E aí não adianta nada. Né? E aí, enfim, esses outros são os outros equipamentos que vai ficar disponível no site para quem quiser verificar melhor. E as características da transmissão. Tudo que é lido no plenário também é transmitido ao vivo nas gravações. Eu quero ver se aparece um vídeo aqui. Ó. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de transmissão ao vivo que nós fizemos. Leitura do requerimento 50/2018. Esse é o presidente da Câmara. Esse é o nosso primeiro secretário. Câmara de Vereadores de Itapuá. Requerimento número 50/2018. O vereador que subscreve de SAPL. forma regimental depois do vídeo plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, caminha esta casa de lista e relatório de valores das multas aplicadas no auto de infração lançadas, informando valores pagos em aberto nos anos de 2017 e 2018. Veja, o link aqui, o cidadão ele pode acompanhar aqui em cima, que é diretamente do SAPL. A gente faz questão, durante a transmissão ao vivo, de mostrar o SAPL ao vivo. Né? Aqui é também um exemplo da transmissão do púlpito. Aqui também, se eu não me engano, aqui está a nossa vice-presidente, vereadora Janaína. De Resgate da Cultura. E esse projeto foi inscrito num concurso nacional das escolas que utilizam o sistema de ensino COC. Veja, esse aqui e ele já foi a identificação, o próprio OBS faz. Você coloca né, pela valorização do a logo que você quiser, então, o é texto. A nossa dança típica, a nossa cultura caiçara, é a raiz da cidade, da nossa colonização. Pare na resolução também, ela é em Full HD, a resolução. Através do projeto da professora Cíntia. Parabéns a toda a escola, a equipe e principalmente a professora que aí, se vocês quiserem editar isso daqui, dá para editar online, você está lá fazendo transmissão, você consegue colocar o nome, enfim, alterar durante a transmissão mesmo. Que ela já alcançou de ser pré-selecionada. Esse aqui, pessoal, olha só que interessante. No púlpito também, o vereador Jefferson, esse. Que é mais um histórico. Estavam falando sobre... complexo. Ali fala que Itapuá, pelo que eu vi, planta lá é ecológica. a Amazônia do Sul. Ela é tratada aqui em Itapuá. Saneamento ecológico, né? É isso mesmo. E aí ele estava mostrando aqui, isso faz parte também do plano diretor. Né? Tudo que é verde. A gente projeta também no púlpito, no data show da Câmara. E ele vai mostrando o que o vereador está falando aqui e o que está sendo mostrado no documento.
Essa parte toda verde é Mata Atlântica e remanescente. Dá 60%. E Esse é o nosso temos município? 28% de área urbana. Então, vocês vejam bem, eu até questionei o vice-prefeito. Então, assim, um outro recurso que estou mostrando para vocês são ideias, né? Só mostrando ideias assim, do que a gente está fazendo lá. Reparem assim, que nessa imagem aqui, até dá para ver, cada câmara, a gente faz tomadas individuais. Então, assim, é uma câmara em Full HD que fica a 1,5 metro da pessoa. Nem isso, 1 metro, mais ou menos. Então, você consegue ter uma nitidez na imagem aqui, ela é bem grande, assim, né? Você consegue pegar as expressões faciais mesmo da pessoa. A gente até brinca assim que os vereadores, depois do Full HD, começaram a vir até mais arrumados para a sessão, né? Passar uma maquiagem, né? Porque às vezes precisa, né? Esse aqui é um exemplo de uma apresentação de balé que a gente também... Esse aqui eu só virei a câmera, né? A gente está melhorando essa parte, a gente vai deixar uma câmera mais afastada, assim, né? São 16 câmeras. Você pode escolher como que você quiser colocar as câmeras, né? Então você pode fazer tomadas, né, de imagens, várias tomadas de imagens também. E o último exemplo aqui, esse aqui é legal, pessoal, é das comissões, a reunião das comissões. Reparem que eles estão fazendo a votação de um projeto de lei nas comissões. A gente queria fazer a tomada de todos os vereadores, o que eles estão falando, né? Porque às vezes era ruim, por exemplo, em votação, vereador tal, o que você acha? Aí, ficar buscando o vereador, a gente ficava meio perdido. Então, como ele é digital, você coloca a imagem aqui de todos eles, ó. Então, ele fica mais fácil aí, ó. Comissão de Orçamento e Esse aqui é o Finanças, presidente, vereador né? Geraldo Weber. Vereador Ezequiel. Aí ele falou. Favorável. Vereador Caldeira. Favorável. Vereador é favorável. Comissão de Orçamento e Finanças favorável. Eu colho aqui o Você voto pode da Comissão colocar de Legislação, todos os vereadores, se você Justiça quiser, e também Redação nessa imagem, Final, sei lá. vereador Ezequiel. Aqui você coloca Favorável. onde você quiser essas Vereador câmeras. geral, Quero colocar uma lá, favorável. outra A lá. Comissão de enfim, Legislação, né? Justiça e Redação Final é favorável. plenário. É nas comissões esse daí. No plenário. Né? Então, esses daí são alguns exemplos que a gente está utilizando. O último exemplo aqui, pessoal, nas comissões, durante as discussões, essa aqui é a secretária de Educação de Itapoá. Então, foram essas E ela, adequações que foram feitas. assim, nas comissões, lá na Câmara de Itapoá, a gente acaba convidando, né, ou às vezes até convocando os secretários municipais. Isso tudo fica registrado aqui, ó. Quando a pessoa chega, ela senta ali, rapidamente você consegue digitar e colocar o nome da pessoa e o cargo que ela ocupa. Né? Então, isso é bem prático também, porque aí todas as reuniões eles ficam com essa gravação. Só fazer mais uma pergunta para a E aí, assim, ó, um exemplo de interação. O vereador está fazendo uma pergunta, já vai para a imagem dele. Já estamos no mês de outubro, né? Faltando aí novembro e dezembro. Esta foi a primeira. Aí vai mostrando aqui essa dinâmica. Folha, né, até... Então, rapidamente aí, como instalar. Tá. O primeiro ponto, pessoal, é você fazer um alinhamento aí com a gestão, né? Você levar a solução, falar, olha, a gente tem uma ideia aqui, até a gente viu lá no Ingitec, lá vamos fazer aqui na nossa Câmara. Até coloco o meu e-mail à disposição, se caso alguém tiver alguma dúvida. Sei que uma apresentação dessa é muito rápida, assim, você não consegue ter todos os detalhes técnicos. Né? Mas é uma solução que vocês primeiro têm que discutir com a alta gerência, no caso, a mesa diretora. Né? O segundo ponto aqui é a internet, pessoal. É necessário ter uma internet. Tá? Uma internet, a gente tem 3 conexões de internet com backups redundantes. Então, assim, pode falar. Não. Pode ser. Tá. Passamos para depois as perguntas, então. Beleza, depois a gente faz. Então, a internet aqui, a gente tem aí 3 conexões. Precisa ter 3 conexões? Não precisa, né, pessoal? Mas, pelo menos, assim, uma conexão confiável. Eu acho que a essência da transmissão ao vivo é que todo dia, toda segunda-feira, às 19 horas, o cidadão acessa o site da Câmara de Itapoá e a transmissão tem que estar acontecendo. Né? É a confiabilidade do sistema. Se começa a falhar, fala, essa sessão não apareceu porque tinha alguma coisa aí que estava acontecendo. Então, a transmissão ao vivo, a internet é extremamente importante. Aqui é a disposição do nosso plenário. Então, esse aqui eu até esqueci de tirar uma foto antes de vir para cá, para mostrar as câmeras. Aí eu tive que colocar umas imagens aqui, mas está mais ou menos ali, tá, pessoal? Cada câmera está ali. Ó.
e ela fica, então, uma imagem bem perto. Essas câmeras têm uma característica de segurança que elas abrem bastante a imagem. Então, você mesmo colocando perto da pessoa, ela consegue fazer essa abertura de imagem. É bem interessante essa solução. Tá? E é esse tipo de câmera aí. É uma câmera de segurança mesmo. Por que essas câmeras aqui, pessoal? Porque é barato, né? É o preço. Aqui, computador. Computador, a gente usa um computador com Linux. Dá para fazer no Windows? Dá. Né? Todos esses softwares que eu mostrei para vocês aqui, eles também rodam no Windows. Nós preferimos o Linux, que é mais rápido, mais seguro. Áudio aqui é a nossa mesa de som. Né? OBS aqui. Vou só mostrar rapidamente aqui. Então, esse vídeo aqui ele mostra... aqui é um exemplo aqui, né, de navegação dele. Você clica nas propriedades. Deixa eu ver o que ele vai mostrar, que eu nem lembro agora, pessoal. Ah, tá. Aqui é para você editar. Então, está acontecendo, por exemplo, a transmissão, você já coloca ali, ó, teste, ele já está dando no prévio aqui. Aí você colocou em transição aqui, esse teste já vem para cá já. Então, é na hora ali, o negócio é bem prático mesmo, assim, né? E essas figuras, esse azul, você pode colocar o que você quiser aqui, vermelho, uma imagem diferente, a sua logo, você escreve o que quiser, colocar horário, data, enfim, ele é bem editável, bem interessante a solução. Aqui é a configuração do stream. Então, aqui você vai lá no canal do YouTube, pega essa configuração do stream e coloca aqui dentro. Aqui, ó. Então, é esse daqui que vai mostrar, aqui não dá para ver direito aqui, mas vai mostrar aqui as configurações. E nessa opção aqui do OBS, também tem o Facebook. Então, é só colocar o Facebook aqui e colocar a nossa chave. Eu não vou mostrar para vocês, porque é uma chave sigilosa, né? Mas está aqui. E aqui é o pulo do gato. Essa aqui é a sacada. Por quê? Beleza, você tem o DVR e tal, está tudo configurado na internet, mas assim, ó, as câmeras elas não são câmeras IPs. Você não tem um IP de cada câmera. Aí no DVR você tem um esquema que você tendo a configuração e o acesso do DVR pela intranet, né, não internet, pela intranet, você consegue fazer um código, que eu vou mostrar aqui no videozinho, aqui, ó, usando o VLC. Tá? Então você vai adicionar, ele vai ter a opção aqui de vídeo pelo VLC, e aí ele vai ter esse caminho aqui, ó, que você pode dar qualquer caminho aqui, tá? Mas é um caminho aqui que ele vai mostrar aqui aonde está a reprodução desse vídeo. Porque é como se você abrisse cada câmera fosse um vídeo. Né? E aí, indo na pasta aqui onde eu coloquei a configuração, é como se fosse assim, uma lista de vídeos. Assim, ó, você configura a lista de vídeos do VLC e editando você vai ter esse código aqui em XML. Ó. Então, por exemplo, aqui o título, vereador Osnioker, e aqui é onde ele está, ó, RTSP, //, aqui até botei aqui, ó, usuário admin, senha tal, só na intranet, né? E aqui o IP da intranet do DVR, a porta 554 e o canal. Tá? Tendo isso daí, pessoal, você tem esse vídeo aqui em uma LAN. Né? Você tem esse vídeo na LAN. Então, você configurando isso daí no teu OBS, você já tem acesso a todas as câmeras que você quiser. Se eu quiser colocar 1000 câmeras, pode? Pode. Não tem limite. O nosso DVR é de 16. Se eu quiser colocar um DVR de 32, ou se eu quiser colocar 30 DVRs de 32, também pode. Você pode, então, ter imagens individualizadas para cada um. Por exemplo, vou dar uma ideia no Interled. Se nós quiséssemos colocar aqui câmeras individuais, aqui, colocaria uma câmera aqui para cada um, colocaria. Então, você não tem a necessidade de você restringir a quantidade de câmeras. É muito barato esse tipo de coisa. E aí, claro, que dá um trabalho a mais para o operador. Né? O operador ele tem que acompanhar. Né? Mudou a palavra, ele vai ter que perseguir esse cidadão que está com a palavra. Né? Mas é isso, pessoal. Eu vou fazer as considerações finais, então. O que a gente está vendo lá na Câmara de Itapoá? Os acessos estão aumentando a cada dia. Então, assim, pelo YouTube, ele é um canal mais lento. Vocês podem notar, o YouTube o pessoal não acessa muito. Mas o que a gente está tendo relatos agora? Que as pessoas estão acessando pelas Smart TVs. Então, ela faz inscrição no canal do YouTube nosso e ela assiste de casa. Ela entra lá, por exemplo, horário 19 horas, segunda-feira, pela televisão dela, vai no canal do YouTube e começa a assistir a gente pela TV. Então, essa é uma outra fronteira que está se abrindo também para as transmissões pela TV Câmara. Além disso, é em Full HD, né? Essa questão, assim, tipo, a gente às vezes acessa... Nós já fizemos a transmissão da Câmara de Itapoá desde 2009. Né? Mas, assim, a nossa transmissão ela era muito ruim. Né? Isso eu falo, assim, por quê? Porque não tinha uma qualidade de imagem. Hoje já não. Hoje ela está compatível aí com uma excelente qualidade de imagem.
E aqui estão meus contatos aqui, pessoal. Então, se tiver alguma dúvida, eu sei que foi uma palestra bem rápida, né? Às vezes não consigo falar tudo o que eu tenho para falar da parte técnica, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail, francisco@câmaraitapoá.sc.gov.br, e o telefone também. Beleza? Muito obrigado.